Segundo ano para mais uma aula de redação, agora com narrador e tipos de discursos. Espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos lá. Olha, começando com o foco narrativo. É um elemento primordial dos textos narrativos, uma vez que determina o tipo de narrador de uma narração, ok? Em outras palavras, o foco narrativo, ele representa a voz do texto, sendo classificados basicamente em 3 tipos, né? Narrador-personagem, narrador-observador e o narrador onisciente. Vocês lembraram, né, que existem esses 3 tipos, narrador-observador, narrador-personagem e narrador onisciente. Ó, gente, presta atenção. É importante lembrar que o foco narrativo é determinado conforme a perspectiva empregada pelo autor para contar determinada história, né? Vamos começar como narrador-personagem. Esse tipo de narrador é um dos personagens da história, ou seja, ele é o protagonista ou coadjuvante, né? Nesse caso, a história ela é narrada sempre em primeira pessoa, certo? Seja ela do singular ou do plural. Singular, eu, plural, nós. Até aí tranquilo, né, gente? Lembrando? Vamos lá. Ó, presta atenção. Um exemplo de narrador personagem, né? Ó, vamos lá. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, né? Encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos podem ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Dom Casmurro, Machado de Assis. Então, observe que aí é um exemplo de narrador-personagem. Está nítido, está claro, não é isso? Ó, preste atenção. Vamos agora para narrador-observador. Gente, esse tipo de foco narrativo, ele apresenta um texto narrado em terceira pessoa. Ele, eles, certo? É determinado por um narrador que conhece a história e por isso recebe o nome de observador. Tranquilo até aqui, gente? Ó, presta atenção. Nesse caso, o narrador, ele não participa da história e está fora dos fatos. Ou seja, ele não é um personagem. Observa o exemplo de um narrador observador. Ó, presta atenção. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto. Uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam, arregalados. Ele, coração, vai dizendo que uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem. O certo é que estão no céu. É um trecho de Quincas Borba, Machado de Assis. Então aí vocês estão percebendo um exemplo claro do narrador observador. Ele só está relatando, ele só está observando, ele não é o personagem, certo? E vem a questão do narrador onisciente. O narrador onisciente, aqui, vamos atentar ao conceito da palavra onisciente, a qual significa aquele que sabe de tudo. Dito isso, como foco narrativo, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, gente. Ele também possui conhecimento sobre todos os personagens e seus pensamentos, seus sentimentos, passado, presente e futuro. Pode ser narrado tanto na primeira pessoa, né, quando apresenta pensamentos dos personagens, como em terceira pessoa. Vamos agora observar um exemplo sobre o narrador onisciente. Ó, vamos lá. Um segundo depois, muito suave ainda, o
pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque a coisa nunca era dela. Mas estas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguissem pensar mais ainda, pensaria. Suas como nada até agora tinha sido. A limitação da rosa, de Clarice Lispector. Perfeito, né, gente? Então, é um exemplo de narrador onisciente, certo? Ó, vamos lá. Vamos agora conhecer a estrutura e os elementos da narrativa, certo? Vamos lá. A estrutura básica, certo, do texto narrativo é a apresentação, é o desenvolvimento, é o clímax e o desfecho. Gente, a narração é um tipo de texto baseado nas ações das personagens e caracterizados por determinado tempo e espaço. Observe que destacam-se, né, o romance, a novela, a crônica, o conto, a fábula, as lendas e assim por diante. Os principais elementos que compõem a narração são, vamos conhecer agora, ó, o enredo, personagens, tempo e espaço. O enredo significa o quê? A história. Personagens são aqueles que compõem a narrativa. Tempo é o período em que desenvolve a narrativa. E o espaço é o local onde ocorrem os fatos desencadeados na narração. Ficou fácil assim, né? Então, vamos lá. Observe que o texto narrativo não pode ser determinado sem que exista um foco narrativo. Ó, presta atenção. O texto narrativo não pode ser determinado sem que exista um foco narrativo. Ou seja, alguém que fique responsável pela voz do texto. Entretanto, não devemos confundir a voz do próprio autor e aquela criada por ele para narrar a história. Nesse sentido, vale lembrar que o autor do texto, ele trata-se da pessoa real, sendo que a voz presente no texto é, na maioria das vezes, de um narrador criado por ele, certo? Ó. Agora que nós já conhecemos o foco narrativo, né? Já conhecemos seus elementos, sua estrutura. Agora vamos para os tipos de discurso, certo? Ó, temos 3 tipos de discurso, que é o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, certo? São tipos de discurso utilizados do gênero narrativo para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. Seu uso, ele varia de acordo com a intenção do narrador, certo? Vamos lá. Vamos para o discurso direto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito, certo? Pode ser também utilizado por questões de humanidade, para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse sua própria autoria. Vamos lá. Vamos para a característica do discurso direto. Gente, ó, presta atenção. A utilização dos verbos da categoria dicende, né, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer, são chamados de verbos de elocução. A saber, nós temos o que? Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros. A utilização dos sinais de pontuação, assim como travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos e aspas. E a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente
numa linha isolada, certo? Vamos para exemplos de discurso direto. Ó, preste atenção. Os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. É um exemplo de discurso direto. O réu afirmou: sou inocente. Também exemplo de discurso direto. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Então, gente, são exemplos de discurso direto. Eu acho que não tem dúvida com relação a isso, né? Vamos lá. Chegou a vez e o momento de conhecermos o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história, ele interfere na fala do personagem, certo? Preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras dos personagens, certo? Vamos agora passar a conhecer algumas características do discurso indireto. Olha, gente, presta atenção. O discurso, ele é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar e exclamar. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações, certo? O que podem ser marcado através da conjunção que, ou seja, verbo mais que. Ok? Exemplo de discurso indireto. Gente, ó, vamos lá. Os formados repetiam, queriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Segundo exemplo, o réu afirmou que era inocente. Terceiro exemplo, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou, com tom de simpatia, com quem a pessoa queria falar. Observe que é diferente, totalmente diferente, do exemplo do discurso direto. Os formados repetiam, abre aspas, prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade, fecha aspas. Segundo exemplo do discurso direto, diz assim, o réu afirmou, abre aspas, sou inocente, exclamação e fecha aspas. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, travessão, alô, quem fala? Travessão de novo, e aí, bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Observe que os exemplos do discurso direto é totalmente diferente do discurso indireto. Vocês estão percebendo a diferença? Sim, né? Muito bem, vamos lá, meu povinho. Ó, chegou a vez do discurso indireto livre. Vamos lá, preste atenção. No discurso indireto livre, há uma fusão dos dois tipos de discurso, tanto do discurso direto quanto do discurso indireto. Ou seja, há intervenções do narrador, bem como a fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento das personagens, podem ser confundidas, certo? Agora vamos para as características do discurso indireto livre. Gente, a liberdade sintática, a aderência do narrador ao personagem. E aí, para ficar mais nítido, mais claro, nós temos aqui o exemplo para vocês. Fez o que julgava necessário, não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. O segundo exemplo diz assim, o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Terceiro exemplo, amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão,
Nas orações, observe, nas orações destacadas, os discursos são diretos, embora não tenha sido sinalizadas mudanças na fala do narrador para a personagem. Gente, preste atenção. Geralmente, o narrador onisciente, ele faz o uso do discurso indireto livre, a fim de desvendar o universo interior dos personagens, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Estou dizendo o seguinte, que em outras palavras, no discurso indireto livre, o narrador deixa indefinidas as fronteiras entre o fluxo da consciência dos personagens e a própria voz narrativa. Certo, gente? Ó, preste atenção. E com a questão do narrador, vocês sabem que o narrador, né, de um texto ficcional não é o autor. Não é o autor. É uma voz imaginária escolhida pelo autor de acordo com o tipo de história a ser elaborado. Não é isso? Só estou revisando para vocês, né? Por isso chamamos de foco narrativo o estudo das posições do narrador perante a história, ou seja, o ângulo de visão através do qual ele narra. Por isso que existe o narrador observador, né? O narrador personagem e o narrador onisciente. Não é verdade, gente? Olha, gente, presta atenção. E aí, uma atividadezinha, né? Essa atividade está no módulo 3, nas páginas 64 a 69, certo? Respondam, está super fácil, certo? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.